A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Todos nós estamos com saudades de nos unirmos no templo para buscar o Senhor, e isso é fato, não é, irmãos? Hoje nós traremos uma porção da palavra do Senhor no capítulo 6, versículo 10, quando fala sobre Daniel. E diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Porque nesse tempo o templo já havia sido reconstruído. E quando o templo foi reconstruído, Salomão foi consagrar o templo ao Senhor e orar ao Senhor. No capítulo 6 de 2 Crônicas, versículos 29 e 30, Salomão orando ao Senhor diz assim: toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um, segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, somente tu, Senhor, és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Então aqui no livro de Daniel nós vamos ver quando Daniel era um dos homens de confiança do rei. E o rei havia trazido para si outros homens, e Daniel fazia parte desse grupo. Porém, Daniel se destacava dentre estes homens, porque a palavra do Senhor diz no capítulo 6, versículo 3 do livro de Daniel, que Daniel havia sobre ele um espírito excelente. Havia sobre Daniel um espírito excelente, e o rei pensava em colocar Daniel acima de todos esses homens, estabelecer Daniel sobre todo o reino. E aqueles homens procuravam então achar um erro, uma culpa em Daniel, mas a palavra do Senhor diz que nenhuma culpa foi achada em Daniel, porque Daniel era fiel ao seu Deus. Mas o inimigo não desiste, e aqueles homens continuaram buscando ocasião para acusar Daniel, para culpar Daniel de algum erro. Por não encontrarem, eles induziram ao rei a assinar um decreto em que, durante 30 dias, nenhum homem poderia buscar, fazer petição a nenhum homem e a nenhum outro Deus, a não ser ao rei. E esses homens começaram a seguir Daniel. Quando Daniel ficou sabendo deste edito, Daniel foi ao quarto dele, voltou-se para a janela que dava para Jerusalém e começou a buscar a Deus 3 vezes ao dia. Estes homens viram isso e disseram para o rei que Daniel estava contrariando uma lei, um edito assinado pelo rei. Palavra de rei não se volta atrás. Então o rei, quando soube disso, tentou livrar a Daniel, procurou um jeito, mas não conseguiu. Então chamou a Daniel e mandou que levasse Daniel para a cova dos leões. Porém disse a Daniel: Daniel, o Deus que tu serves há de te livrar. O rei, que não era servo de Deus, mas reconhecia o poderio do Deus de Daniel, sabia que Deus, o Deus de Daniel, poderia fazer alguma coisa. Então Daniel é lançado na cova. Naquela noite o rei não dormiu, naquela noite o rei perdeu o sono, preocupando-se com Daniel, e a Bíblia diz que no amanhecer do dia, ele foi até lá, e ele diz assim: Daniel, servo do Deus vivo, dar-seria o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. O rei confiava, o rei, ele tinha esperança, ele não sabia o que poderia acontecer, mas ele sabia que Daniel era servo de um Deus que poderia livrar Daniel daquela situação.
Daniel então levanta-se ali, levanta a sua voz e diz: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que eles não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência, rei, diante dele, e também contra ti, ó rei, eu não cometi delito algum. E naquele momento, queridos, o rei Dário, ele escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Eu faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destituído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva e ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi por ele a quem livrou a Daniel do poder dos leões. Meus amados irmãos, não importa a situação que você se encontra, não importa a situação que o país se encontra, Deus é Deus que guerreia as nossas guerras, as nossas causas, e Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos abençoa, Ele nos dá liberdade, Ele nos dá estrutura espiritual e condições de enfrentarmos as guerras, as lutas, porque sabemos que o nosso Deus é fiel, pode tudo, pode todas as coisas. As mãos poderosas dele estão sobre as nossas vidas. Ele tem o controle de tudo. Ele é o Deus que livrou Daniel da cova dos leões, e ele é o Deus que nos guarda, que nos livra, que nos abençoa e que nos dá graça. Oremos, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te apresentar cada filho teu. Ó Senhor, que ouviu esta palavra. Senhor, eu não conheço a situação que os teus filhos estão passando, mas o Senhor conhece. O Senhor livrou Daniel da cova dos leões, e o Senhor há de livrar o teu povo das aflições dos dias atuais. Senhor, coloca as tuas mãos abençoadoras e as tuas mãos que libertam sobre as nossas vidas e nos dá a tua graça. Senhor, que nós possamos ter a confiança que Daniel teve, que nós possamos ter a esperança, Senhor, e a certeza que o rei Dário teve, e por ver o teu milagre sobre a vida do teu filho, passou a te servir e a confiar em ti. Senhor, que as tuas bênçãos estejam sobre cada um dos teus filhos, ó Pai, e que nós possamos estar diante de ti fazendo a tua vontade, confiando e acreditando no teu poder, e que tudo está sob o controle das tuas fortes e potentes mãos. Nos dá a tua bênção, a tua graça e a tua vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Um beijo no coração de vocês, que o Senhor vos abençoe. Amém.